Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 1º de maio. O ministro Celso de Mello diminui de 60 para 5 dias o prazo para que o ex-ministro Sérgio Moro seja ouvido no inquérito que investiga acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo também determinou que 3 procuradores acompanhem o depoimento. Esse é o destaque de hoje e você vai ver também. Procurador-Geral da República recomenda que o Ministério das Relações Exteriores reveja a ordem de retirada do Brasil de diplomatas da Venezuela. A pandemia do coronavírus lota UTIs em alguns estados e a população recorre à Justiça para conseguir uma vaga. A Constituição Federal garante a todos os brasileiros acesso à justiça. E quem não tem condições de pagar o processo e nem o trabalho do advogado deve procurar as defensorias públicas. O desafio da boa convivência entre vizinhos em época de isolamento social. No Rio de Janeiro, as discussões entre vizinhos aumentaram 25% no último mês. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, aceitou hoje o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e determinou que os procuradores João Paulo Tavares, Antônio Morimoto e Herbert Mesquita acompanhem o depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Polícia Federal. Segundo Celso de Mello, Sérgio Moro deverá ser ouvido em até 5 dias. O ministro Celso de Mello é responsável pelo inquérito que investiga as acusações de Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. O decano do STF atendeu ao pedido de urgência feito por parlamentares que alegaram que a crise política só agrava ainda mais os prejuízos para o país no momento de crise sanitária e econômica. Na decisão, o ministro Celso de Mello determinou que Sérgio Moro deverá ser ouvido em no máximo 5 dias e, além de detalhar as declarações feitas anteriormente, deverá apresentar documentação idônea que possa ter. A investigação contra Moro foi pedida pela Procuradoria-Geral da República logo após as declarações do ex-ministro da Justiça no dia 24 de abril, quando ele pediu demissão. Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal e sugerir uma possível indicação do então ministro ao Supremo Tribunal Federal para que ele aceitasse essa interferência. Uma das provas que, segundo Moro, comprovam as afirmações seria uma conversa por aplicativo de mensagem com a deputada federal Carla Zambelli, onde a parlamentar pede para que o então ministro aceitasse a substituição do diretor da Polícia Federal em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O senador Randolfo Rodrigues solicitou a apreensão do aparelho celular da deputada federal Carla Zambelli para perícia. O ministro Celso de Mello solicitou manifestação da PGR e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o senador não tem legitimidade para fazer esse pedido de busca e apreensão numa ação penal apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido cerca de 65 milhões de reais em propina das empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht, quando era governador de Minas Gerais. Segundo a denúncia, o dinheiro teria sido pago em troca de benefícios às 2 construtoras em obras públicas no Rio Madeira e nas usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Em nota, a defesa de Aécio Neves negou as acusações. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recomendou ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que avalie a possibilidade de suspender a retirada do corpo diplomático venezuelano do Brasil. No documento enviado ao Itamaraty, o Procurador-Geral da República alertou que a medida pode contrariar tratados e convenções internacionais. O principal motivo é a atual situação dos serviços de saúde na Venezuela em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Augusto Aras lembrou ainda que é preciso levar em consideração o risco mundial da doença e analisar a situação por uma perspectiva humanitária, para que o Brasil suspenda a decisão que determinou a saída de diplomatas venezuelanos do país. A Procuradoria-Geral da República citou o direito de proteção à vida, assegurado pela Constituição Federal para brasileiros e estrangeiros, e também a Lei de Imigração, que dá acesso a serviços públicos de saúde sem discriminação de nacionalidade. Por decisão do governo federal, diplomatas venezuelanos têm até amanhã para deixar em definitivo o território nacional. Em março, o Ministério das Relações Exteriores determinou a remoção de brasileiros que trabalhavam na Venezuela. Os profissionais chegaram ao Brasil na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro defende a saída de Nicolás Maduro e reconhece o presidente autodeclarado Juan Guaidó como chefe de Estado. O Supremo Tribunal Federal prorrogou até o dia 15 de maio a suspensão dos prazos processuais de processos físicos, mas a apreciação de atos considerados urgentes está mantida. Isso inclui a concessão de medidas liminares ou antecipação de tutela de qualquer natureza, pedidos de concessão de liberdade provisória e a imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão. O Supremo também tornou obrigatório o uso de máscaras e a medição de temperatura para a entrada no tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral está convocando eleitores a regularizarem a situação de forma remota. Quem não estiver com o título em dia não vai poder votar nas eleições municipais deste ano. 6 de maio é o último dia para o eleitor regularizar a situação e assim votar nas eleições municipais de 2020. Com a pandemia do novo coronavírus, os serviços presenciais foram suspensos nos cartórios, mas a Justiça Eleitoral não para. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral convoca os eleitores para utilizarem os serviços de atendimento remoto. A Assessoria de Comunicação do TSE desenvolveu uma página que traz orientações para o eleitor realizar os serviços de atendimento remoto de alistamento eleitoral, transferência de domicílio, alterações de dados no cadastro eleitoral e também revisão de inscrições canceladas. Além de mostrar o passo a passo de como utilizar os serviços e também os documentos necessários para o atendimento remoto, o site também traz links que encaminham o internauta a páginas de autoatendimento dos 27 tribunais regionais eleitorais. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, julgou prejudicada a ação apresentada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. A associação pedia a declaração de inconstitucionalidade do enquadramento da interrupção da gravidez em casos de Zika vírus no Código Penal. Os ministros entenderam que a ação perdeu o objeto com a revogação do artigo da medida provisória. Veja a seguir, o isolamento provocado pela pandemia está acirrando os ânimos entre vizinhos. Não saia daí, a gente vai contar essa história depois do intervalo. Honestidade, colocar assim, ser honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. O Superior Tribunal de Justiça define que juiz pode escolher qual o melhor tratamento para o réu considerado inimputável, ambulatorial ou internação psiquiátrica. Veja na reportagem de Jéssica Castro. O entendimento foi firmado pela terceira sessão em julgamento de embargos de divergência envolvendo um agente acusado de atentado violento ao pudor. Ele foi absolvido com base no Código Penal, que prevê a absolvição imprópria, aplicável a pessoas consideradas inimputáveis, que são aquelas isentas de pena em razão de doença ou desenvolvimento mental. Os ministros entenderam que nos casos de delitos sujeito à pena de reclusão, quando envolvem pessoas inimputáveis, o magistrado tem a opção de determinar tratamento ambulatorial, se achar que este é mais adequado do que a internação para tratamento psiquiátrico. O colegiado analisou o caso considerando os princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, para aplicação de um artigo do Código Penal que define que não há essa possibilidade de opção pelo juiz. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o judiciário brasileiro tem se manifestado sobre a injustiça deste artigo, que, segundo o ministro, padroniza a aplicação de uma medida independente da periculosidade do agente. A decisão foi unânime.
Uma questão antiga e que ainda causa dúvidas é sobre a natureza dos benefícios concedidos aos empregados, se integram ou não o salário. O repórter Gustavo Toledo, de Goiânia, explica pra gente. Maria Cristina trabalha como encarregada da limpeza neste condomínio residencial com mais de 500 apartamentos. Aqui, além do salário base, a empresa paga auxílio alimentação, vale transporte e até um bônus por assiduidade, equivalente a uma cesta básica, para quem não tem falta injustificada e nem advertência. Tudo isso ajuda a complementar a renda. O vale alimentação meu dá para suprir as minhas compras na minha casa, não é? O meu vale transporte também já aconteceu de eu não precisar de utilizá-lo durante os 30 dias que meu namorado veio me buscar. É muito comum a empresa fornecer alguns benefícios aos empregados, como no caso da Cristina. Mas o que muita gente não sabe é diferenciar o que faz parte e o que não faz parte do salário. Empregador e empregado precisam ficar atentos a isso antes de brigar na justiça. Para a gente entender melhor esse assunto, é importante conhecer o conceito de salário in natura, também chamado salário-utilidade. Salário in natura é uma parte do pagamento que a empresa pode fazer por meio de bens ou serviços como alimentação, habitação e vestuário, por força do contrato de trabalho ou de costume. Esses benefícios devem ser fornecidos de forma habitual, durante a vigência do contrato, e de forma gratuita, ou seja, sem nenhum tipo de desconto no salário. Segundo a legislação trabalhista, o empregador pode pagar até 70% do salário em utilidades. Isso para quem recebe até um salário mínimo. Os outros 30% devem ser pagos obrigatoriamente em dinheiro. Para quem ganha acima de um salário mínimo, os valores pagos em alimentação não podem ultrapassar 20% do salário e o limite para moradia é de 25%. O que eu recebo, esse bem ou serviço que eu estou recebendo, é para o trabalho, ou seja, eu preciso utilizar esses bens para trabalhar ou não? É simplesmente pelo trabalho, é como se fosse um plus que eu estou recebendo. O outro questionamento é, eu, como trabalhador, tenho que oferecer alguma contraprestação ao meu empregador ou não? Eu recebo ele de forma gratuita. Ainda de acordo com a lei, benefícios como uniforme, equipamentos de proteção individual, os EPIs, celular, veículo, vale transporte, plano de saúde, auxílio alimentação, não devem ser considerados como salário in natura. Saber quais benefícios têm ou não natureza salarial nem sempre é fácil, mas na dúvida, procure um advogado. Todo salário in natura tem que constar num recibo de pagamento. Por quê? Porque haverá incidência tanto previdenciária quanto trabalhista. Olha que situação. Você está no seu trabalho e, de repente, é agredido. Foi o que aconteceu com um perito do INSS. Isso porque ele suspendeu o benefício previdenciário que uma segurada recebia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, condenou o Instituto a indenizar o funcionário por danos morais. As cicatrizes na perna mostram um resultado de um trauma vivido por Gustavo enquanto trabalhava como perito do INSS. Ele foi esfaqueado por uma mulher após negar a ela um benefício previdenciário. Essa senhora, o nome dela é Ana alguma coisa, agora me falta. Essa senhora entrou, abriu a porta, fechou a porta e ela estava com uma bolsa não muito grande e dentro dessa bolsa, em diagonal, tinha uma faca grande e ela puxou essa faca e foi para cima de mim. Depois do ocorrido, o médico decidiu entrar com uma ação na justiça. O advogado de Gustavo explica que o INSS foi negligente com a segurança na agência, já que a agressora entrou com facilidade no consultório do perito. O principal argumento dessa ação envolve o dever específico do INSS de garantir a segurança dos seus servidores. Na hipótese, o caso adquire uma gravidade maior, porquanto já havia essas ameaças, já havia um histórico de agressões aos peritos médicos, então era induvidoso de que o INSS ele tinha que tomar determinadas posturas um pouco mais até drásticas para garantir essa segurança. Então, um controle na entrada das agências. O caso foi analisado pela 5ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado reconheceu o direito do perito da Previdência Social a receber indenização por danos morais. Os magistrados ressaltaram que o INSS foi omisso ao não oferecer condições de segurança no ambiente de trabalho, o que caracteriza negligência do Estado.
Eu acho que isso foi uma grande vitória, porque isso serve de consolo e de reconhecimento que os peritos têm que ter. O isolamento social, por causa do coronavírus, transformou os condomínios no lugar de mais conflitos. Segundo os sindicatos do setor no Rio de Janeiro e no Paraná, as brigas aumentaram desde o começo da pandemia. Música alta, festinhas, obras. Uma bomba relógio para um conflito entre vizinhos. Seu Arnaldo é síndico profissional em Brasília. Ele conta que os problemas cresceram com o isolamento social. Muito barulho, porque a maioria está trabalhando no home office, né? Então está tendo muita reclamação de barulho. Obras, tinha algumas, a gente teve que paralisar. Teve conflito entre casais também, tá? Porque a convivência está maior, né, entre os casais. Mas entre os vizinhos, o conflito maior está sendo a falta de paciência entre ambas as partes, né? No Rio de Janeiro, as discussões entre vizinhos aumentaram 25% no último mês, diz o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios, que representa mais de 29 mil condomínios no estado. Já no Paraná, o Sindicato da Habitação e Condomínios afirma que o número de reclamações cresceu nada menos do que 50%. Em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, um caso chama a atenção. Um homem de 67 anos foi preso suspeito de matar a tiros o vizinho durante uma discussão. O motivo da briga, segundo a polícia, som alto. As regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas fixam como limite razoável 45 decibéis, que é o tom de uma conversa normal. Qualquer ruído que ultrapasse esse indicador atrapalha o sossego do vizinho. O bom senso é a arma para a solução de qualquer conflito. Levar um conflito ao Poder Judiciário, com o problema que nós estamos, não resolve nada. Então, os condomínios devem criar situações para evitar barulhos, para evitar transtornos, para que efetivamente os condomínios possam utilizar as áreas comuns quando não expor nenhum outro condômino ou a si próprio a contaminações, a casos que possam trazer não só o comprometimento à saúde, como à paz e ao sossego. E no Piauí, o comércio vai continuar fechado. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido que buscava invalidar medidas de restrição à abertura das lojas no estado. Por meio de habeas corpus, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Piauí pedia que fossem anulados atos administrativos do governo local para restringir as atividades econômicas devido ao combate à pandemia do novo coronavírus. Para a entidade, as medidas deveriam ser adotadas pela União e o que foi definido pelo governo estadual seria ilegal e arbitrário, porque restringe o direito à locomoção e gera grandes prejuízos aos empresários, prestadores de serviços e autônomos. Segundo a FEComércio, o Piauí registrou baixo número de ocupação do sistema de saúde e poucas mortes em razão da Covid-19, o que autorizaria o Estado a aplicar o distanciamento social seletivo pelo setor comercial, conforme orientação do Ministério da Saúde. Mas no STJ, ao destacar a inviabilidade jurídica do pedido, o ministro Ribeiro Dantas explicou que o habeas corpus deve ser impetrado em favor de pessoas determinadas ou identificáveis. Além disso, para o ministro, é imprescindível a existência de prova pré-constituída da injusta coação à liberdade de locomoção, não sendo assim suficiente uma alegação abstrata com argumentos sobre supostas perdas irreparáveis. Você vai ver daqui a pouco, a Justiça determina bloqueio total de cidades do Maranhão. E agora, no intervalo, você assiste a mais um episódio do Aqui Tem Justiça. No Rio Grande do Sul, a Justiça está intermediando o conflito entre credores e devedores. Eu volto já. Justiça, eu acho que é regularizar, né, o que está errado, aquilo que... fazer as coisas da forma que tem que ser feita, né? O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subiu para 91.589 e o total de mortes já chega a 6.329. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira. No total, em 24 horas, o país registrou 6.209 casos e 428 óbitos.
Ainda sobre o novo coronavírus, vamos atualizar os dados dos processos relacionados ao tema que já chegaram aqui no Supremo Tribunal Federal. Está aqui ao fundo o painel de ações da Covid-19 que você encontra no site do STF. Aqui o número de processos, 1.548, e o número de decisões, 1.412. Quase o mesmo número, pouco mais de 130 a diferença entre uma e outra. A hora da atualização aqui foi 18 horas e 48 minutos, aproximadamente 4 minutos atrás. E você já sabe, né? Para ter detalhes dos processos, é só acessar a página stf.jus.br e clicar no banner Painel de Ações Covid-19. A Justiça do Maranhão decretou bloqueio total em 4 municípios da região metropolitana de São Luís por 10 dias, a partir do dia 5 de maio. A medida é por causa do aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus. Ficam suspensas atividades não essenciais, entrada e saída de veículos na ilha. Só está autorizada no perímetro a circulação de caminhões, ambulâncias, veículos e carros de atividades de segurança. Mesmo com a criação de novos leitos para tratamento da Covid-19, as UTIs em várias regiões do Brasil já estão lotadas. Para garantir o atendimento médico nos novos casos graves, muitas vezes a população precisa acionar a justiça. Em 13 de abril, Avelino, de 65 anos, foi diagnosticado com Covid-19. Além de fazer parte do grupo de maior risco da doença pela idade, ele também é hipertenso. Por isso, rapidamente sofreu um agravamento do quadro clínico e precisou ser internado. Mas no Amazonas, estado onde mora, os leitos de UTI da rede pública já estão lotados. E a família não teve outra alternativa a não ser acionar a justiça. Recorremos junto à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que intermediou junto à Justiça uma ação, e aí conseguimos uma liminar com a garantia de que meu pai ficaria por até 15 dias, depois uma segunda liminar, a garantia que meu pai permanecesse nesse hospital até o final do tratamento e que o Estado arcasse com os custos, visto que nós não conseguimos o atendimento público. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, de abril até agora, foram habilitados 1.456 leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus. Mas os estados do Amazonas, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco já estão lotados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Espírito Santo, Goiás e Ceará operam com mais de 60% de ocupação. Diante de tudo isso, garantir uma vaga de UTI para pacientes em estado grave é um grande desafio. E para lutar pela vida, muita gente precisa acionar a justiça. Até o momento foram proferidas 119 decisões envolvendo os mais diversos temas relacionados à Covid-19. Por exemplo, as necessidades de unidade de tratamento intensivo, tanto na rede privada como na rede pública, assim como a manutenção de pessoas na rede privada custeadas pelo poder público, haja vista a ausência de leitos na rede pública de saúde. Mesmo as pessoas com cobertura de planos de saúde também não estão logrando êxito em obter leitos, principalmente leitos de UTI, considerando que toda a rede de saúde já está sobrecarregada pelo número de casos de Covid. A Constituição Federal garante a todos os brasileiros acesso à justiça. E quem não tem condições de pagar o processo e nem o trabalho do advogado deve procurar as defensorias públicas. A Defensoria Pública, ela tem como missão constitucional a promoção dos direitos humanos e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos os grupos vulneráveis, necessitados da população. Por necessidade, a gente não se atém unicamente ao critério econômico, pessoas pobres, mas também a todos os demais grupos também vulnerabilizados, como população em situação de rua, catadoras e catadores, migrantes, dentre tantos outros. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul fez a entrega de matéria-prima doada para a confecção de 20 mil máscaras de proteção. O material foi repassado para a Fundação de Atendimento Socioeducativo e para a Superintendência dos Serviços Penitenciários.
A empresa Fitesa, especializada na produção de material para confecção de produtos nos mercados de higiene médico-industrial, doou 2 bobinas para o combate da Covid-19. Uma delas será repassada à Fase e pode ajudar na produção de 10 mil unidades de máscaras. Desde o início do mês de abril, os jovens já vinham fazendo este trabalho em oficinas dentro das unidades. Agora, os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas poderão dar continuidade e ampliar os trabalhos. A outra bobina, com a mesma quantidade de matéria-prima, será entregue à SUSEP, para que os detentos também possam trabalhar na montagem dos itens de proteção. Esperamos que outros empresários, outras instituições também se unam aos esforços nossos, tanto junto à Fase quanto a outras instituições, para que possamos dar as oportunidades para eles desenvolverem outras oficinas, outras atividades para o seu próprio crescimento, para o seu enriquecimento pessoal, para a sua evolução e para, digamos assim, completar uma etapa de um momento da medida que vai servir para quando o jovem for definitivamente liberado para retornar à sociedade, ele esteja pronto. O Poder Judiciário receberá 4 mil dessas máscaras, o que representa 20% da produção. Elas serão utilizadas por servidores que não estão trabalhando de forma remota, como oficiais de justiça e oficiais de proteção. As pessoas que forem aos foros para audiências também receberão os itens de proteção. Este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61 99260 6116. Boa noite e aproveite bem o seu fim de semana. Tchau.